tudo bem? Eu me chamo Viviane Terrezo e vamos continuar a nossa aula de literatura contemporânea, né? A gente está vindo aí a algumas aulas, né? Para falar sobre literatura contemporânea. E a gente entrou, falei na última aula que ia mudar o quadro um pouquinho, mudei um pouquinho. A gente falou sobre contexto, a gente falou sobre definições, né, que abarcam os conceitos, as questões, né, da literatura contemporânea. Falamos sobre características, concretismo e poesia praxis, por conta de outras tendências vindas do concretismo. Né? Só para fazer aqui um fechadinho, vamos lembrar que o concretismo era uma, né, das características do concretismo, era a inovação e mistura de arte com texto, era o banimento das estruturas formais do que era, né, um texto, como versos, estrofes, quartetos, tercetos, né? Ele veio, o concretismo veio através de Décio Ignotti, Augusto e Haroldo de Campos, aquele nome bonito, verbo e voco visual, né? As outras tendências. Para falar de outras tendências que abarcam a literatura contemporânea, porque lembra, ela não há um só estilo, né? Mas para falar de outras tendências, assim como não há outros, como há vários estilos, né? Não há um só estilo. Há também várias formas, né, de fazer essa poesia, esse poema, esse conto, essa crônica, né? E aí, uma ramificação do concretismo, né, os descendentes do concretismo foi a poesia praxis, o poema processo e a poesia marginal. Poesia praxis, a gente falou na última aula, né? A gente falou sobre essa rejeição ao formalismo e academicista do concretismo, né, que veio através de Mário Chamy com o livro Lavra Lavra. Dentro do Lavra Lavra, a gente tem o manifesto didático, né? A questão da permutação das palavras, a gente leu o poema Negócio, né? A poesia Negócio. E aí, para falar agora um pouco de poesia praxis, poema processo, poesia praxis a gente já falou, poema processo, a primeira mensagem, informação, contextualização que eu quero passar para vocês com poesia processo é que é uma linguagem não verbal e sim um poema visual. Quando eu falo que é um poema visual, professora, pode ter texto? Pode, mas o foco não é o texto. A interpretabilidade desse poema, ela vai vir através de uma imagem, é um poema visual. O material de vocês tem alguns exemplos, tá? É um texto considerado antiliterário? Tá. Por que antiliterário? O princípio básico da literatura é a utilização de texto verbal, é palavra, é o verbo, né? É a palavra. Se eu tenho um texto que é muito mais visual que verbal, ele é considerado por muitos acadêmicos, não estou dizendo para você que mas estou dizendo que é considerado, ele pode ser considerado antiliterário, é um processo antiliterário. Vamos só entender o que é texto? Eu sou um texto, essa caneta maravilhosa é um texto, essa caneta eu ganhei de presente, eu não lembro de quem, mas eu ganhei de presente, não foi de aluno, mas eu ganhei de presente. E eu levo ela para todos os lugares, porque ela me passa uma mensagem boa, né? Apesar de eu não lembrar quem me deu, tá? É porque ou foi minha irmã ou foi minha mãe, eu não lembro, porque na confusão do dia eu realmente não lembro. Mas, independente de qual das duas tenha me dado, é um presente muito especial, né? Foi me dado por uma pessoa muito querida. Então, a representação dessa caneta, para mim, ela é muito grande. Porque o amor que eu tenho pela minha mãe e pela minha irmã é algo sublime, que só eu posso descrever naturalmente, como o amor que você sente por algum ente querido, só você pode dizer. Então, essa caneta é um texto para mim. Eu sou um texto para você. Ou eu te passo confiança, ou eu não te passo confiança nenhuma. A professora está falando besteira. A professora está falando uma coisa que eu estou entendendo. A professora está falando de um jeito que eu não estou entendendo. Essa mensagem, ela vai te passar alguma coisa.
Na verdade, esse texto vai te passar alguma coisa. Esse alguma coisa é a mensagem, né? Então, você consegue interpretar o que esse texto está dizendo para você. E quando você tem um texto que é muito mais visual, é um poema visual e não utiliza muitas palavras, alguns autores acadêmicos utilizam o termo antiliterário, tá? Uma das tendências, né, das características do poema processo é a utilização de recursos das artes plásticas. Esse recurso das artes plásticas é muito bonito, entretanto, ele dá aplica ali uma certa dificuldade de interpretabilidade desse texto para pessoas que não conheçam os seus processos, os seus contextos, os seus participantes, né? Pode gerar aqui uma interpretação errônea ou pode trazer uma não interpretação, simplesmente não entendi absolutamente nada. Percebam que até agora eu estou falando de textos que, por mais que a gente tente trazer à tona de uma forma acessível a todos, que era o que pregava a poesia praxis, eu ainda estou numa estrutura bem academicista, né? Bem acadêmica. Seja no concretismo, seja na poesia praxis, ou seja, no poema processo. Alguns autores, né, que eu posso trazer para vocês que fazem essa ramificação do poema processo é Vladimir Dias Pino, Álvaro de Sá, José Arimateia de Carvalho, Moacir Cirne, Wilson Araújo Coutinho, né? Pesquisem sobre esses autores para vocês entenderem na prática o que é um poema processo. Falvis Silva, se não me falha a memória, acho que é esse o nome, Falvis Silva, ele produziu diversas obras em 1976 só de poema processo, aplicando toda as características do poema processo. Além de arte plástica, o que mais eu posso falar da poesia processo? Se eu estou utilizando artes plásticas, ela aproxima o leitor à arte conceitual. Eu consigo aproximar, né, esse leitor que está lendo a minha obra, está lendo o meu poema, eu consigo aproximar ele à arte conceitual. Eu consigo estimular uma ação concreta, né, dele para com a obra. Essa, inclusive, era uma das questões que abarcavam o poema processo. No material de vocês tem um poema com símbolo do infinito, né? Eu não lembro agora o que está escrito de fato no poema todo, mas era algo como se os meus olhos veem o infinito dos seus olhos, alguma coisa assim. Só que quando você lê o poema, você não sabe onde ele começa e onde ele termina. Porque todas as palavras estão tão interligadas nesse símbolo do infinito, né? Nessa simbologia do infinito, e inclusive a palavra infinito está no poema, que você não consegue saber onde ela começa e onde ela termina. Ela pode começar aqui, ela pode começar aqui, ela pode começar aqui, pode começar aqui, pode começar aqui. Se ela começa aqui, onde é que ela termina? Né? Não tem fim. É como se fosse um poema cíclico, né? Você vai lendo e você não tem um início e você não tem um fim, porque ele é todo cíclico, ele é todo início e fim. Né? Acho que é isso, o infinito dos seus olhos me faz ver... Não, me faz encontrar o infinito dos seus olhos, me faz encontrar... Alguma coisa assim. Tá? Os seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Alguma coisa assim. Que me faz encontrar o infinito, que me faz encontrar o infinito dos seus olhos. Então, ele não termina. Né? Aí agora, eu quero falar com vocês sobre uma questão que vai justamente pegar essa galera aqui, né, essa galera toda aqui, e falar, vamos falar agora de uma realidade da rua,
vamos falar agora de uma realidade que a gente está vivendo. Vamos falar de poesia marginal. Primeira coisa, marginal. O conceito marginal aqui, ele está, a palavra marginal, ela está aqui num contexto que nomeia aquelas pessoas, aqueles poetas, poetisas e aqueles autores que eram contra um sistema literário, um sistema político, um sistema acadêmico. Isso aqui é academia. Isso aqui é academia. Isso aqui é academia. Quando eu falo em academia, eu estou falando da Academia Brasileira de Letras. E não só dela, eu estou falando da academia numa esfera muito maior. Numa esfera de acadêmicos, tá? Mas vamos ficar com a Academia Brasileira de Letras primeiro, tá? E aí, eu tenho a poesia marginal, que começou nos anos 70 como um grito contra o concretismo. Quem vai ler isso aqui? Quem vai ler isso aqui? Quem vai ler isso aqui? Né? Um grito contra o concretismo que ainda prioriza os cânones. A poesia marginal, ela não prioriza o cânone. E é por isso que a academia... Por favor, não estou aqui dizendo que a Academia Brasileira é contra a poesia marginal. Não é isso. Eu estou falando que nos anos 70, a academia não enxergava a poesia marginal como poesia. Não enxergava como texto literário, tá? Porque não priorizava os cânones, né? E aí, nesse contexto marginal, né, de que aqueles que eram contra o sistema literário, o sistema político, o sistema acadêmico, né? Esse nome veio porque eles realmente estavam à margem da sociedade, apesar de serem acadêmicos, tá? Essa galera aqui, em 1976, a Heloísa Buarque de Holanda, ela vai lançar um livro chamado 26 Poetas Hoje. Esses 26 poetas hoje conta com 26 poetas, né, que produziram poesia marginal e que não eram reconhecidos na época, porque simplesmente falavam de coisas que não eram lá muito bonitas. Porque isso aqui, gente, é o grito de uma galera que não se sente representada. Quando você tem um sistema literário onde você tem uma grande editora que vai publicar livros, cânones, né, de extrema relevância, porque esses cânones, eles precisam ser lidos por pessoas, por estudantes acadêmicos, né? Quando você tem uma grande parcela dessa galera produzindo textos acadêmicos, existe uma outra parcela que fala, não está falando nada para mim. Nada está vindo para mim. Isso não é para eu ler, né? Então, você tem uma galera que está à margem da sociedade, que fala, deixa eu escrever porque eu sei o que eu vou escrever sobre essa galera. E aí você tem relatos do cotidiano, você tem poesias que vão te trazer a realidade da periferia. Vamos lembrar que a gente estava num contexto, anos 70, era a bossa nova, né? Eu tinha ali Elis Regina, eu tinha Nara Leão cantando coisas maravilhosas do Rio de Janeiro. O que era a bossa nova? A bossa nova era praticamente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Minto, essa nem é bossa nova. Bossa nova, essa já até entra como bossa nova, mas essa é do Gil. Mas eu tenho a bossa nova do Rio de Janeiro de Tom Jobim, Copacabana. Eu tenho, além do Tom Jobim, eu tenho João Bosco, né? Eu tenho essa galera que está falando que o Rio é lindo, um amor romântico, pós-guerra. A poesia marginal, ela vem numa proposta de romper com essa proposta, né? Ela vem com uma proposta de trazer à tona questões que abarcam
o social vivido por uma galera que não estava sendo representada nos textos cânones. Por uma galera que não conseguia sequer ter acesso aos textos cânones. Eu expliquei para vocês o que é cânone na primeira aula. No material de vocês tem essa configuração detalhada. E eu peço que, se vocês não entenderam, isso aqui é de extrema importância para a gente. O cânone é de extrema importância para a gente entender a funcionalidade da poesia marginal. Porque eu, inclusive, vou trazer a contracultura com a poesia marginal. A poesia marginal, ela começou no Rio de Janeiro. Olha que interessante isso, é um dado, tá? É um dado. Eu vi uma entrevista do Chacal até falando isso. Chacal, grande poeta da poesia, pertencente a esse movimento da poesia marginal. Chacal, ele vai falar que quando a poesia marginal chegou, a geração mimeógrafo, porque eles também são conhecidos em muitos textos literários como a geração mimeógrafo, ela vem sem precisar dessas grandes editoras. Porque as grandes editoras estavam preocupadas com o cânone, com a bossa nova, né? Com a beleza do Rio de Janeiro, com a magnitude do Brasil, a felicidade do pós-guerra, né? Então, ele vem com essa proposta, né, de mimeógrafo, e imprimir. E como é que eu vou vender e distribuir? Em eventos da poesia marginal, em eventos marginais, né, marginal à margem da sociedade, a galera que não concorda com esse sistema literário, com esse sistema político, tá? E aí, ele fala que, nessa entrevista, né, que eu assisti dele, ele fala que quando a poesia marginal chegou em São Paulo, ela não vingou. Porque a cultura de São Paulo é diferente da cultura do Rio. Então, que no Rio de Janeiro, ela era muito mais falada, lida, ouvida, né? Então, você tem aqui o cenário do Rio de Janeiro propício para a poesia marginal. Em São Paulo, não. Em São Paulo, você não vai ter essa poesia marginal. Quando a poesia marginal chegar em São Paulo, ela vai chegar com uma outra roupagem. Ela vai chegar de terno, ela vai chegar de bolsa de grife, ela vai chegar de jaqueta de couro para mostrar que ela é da hora, vamos dizer assim. Mas ela vai chegar de salto alto, ela vai chegar com as grandes editoras produzindo esse conteúdo. Percebem a diferença? Porque se eu tenho uma poesia marginal, que é a margem da sociedade, que não depende das grandes editoras, a poesia marginal, ela produz, ela edita, ela distribui, faz tudo. Ela é o seu sua própria diagramação, seu próprio editor, seu próprio revisor. Ela é tudo, ela faz todo o processo do livro pronto até a sua impressão. Se vai costurar, se vai colar, como que vai fazer, isso iria depender de cada autor, né? E nessa pegada, nessa proposta, você tem a contracultura, né? O que é a contracultura? Eu trouxe alguns dados para vocês. A contracultura, ela traz o movimento punk para o Brasil, né? Em 1970, o movimento punk vai vingar lá para início de 80, mas o movimento punk chega no Brasil mesmo em 1970, e aí você tem aquela disputa dos neonazistas com a galera punk em São Paulo. Isso aqui pegou muito em São Paulo, tá? Você tem a ramificação do rap, as falas periféricas, né? E aí você tinha de um lado, né, a bossa nova. A gente estava vindo, na verdade, né? Quando o punk chegou, a bossa nova já estava muito, muito instalada. A gente já estava vendo resquícios da bossa nova, né? Bossa nova foi ali 60, 70. Quando o punk chega, ele chega numa casa, né? Numa casa totalmente estruturada pela bossa nova. Então, o punk choca. E vem a contracultura, é isso. A proposta é essa, é chocar, né? A proposta é chocar. E aí você não tem uma visão dessa contracultura que não essa visão periférica, essa visão rap, né? Hoje em dia tem o slam, né? Que é a batalha de poesia. Isso é contracultura.
A proposta da contracultura é essa, é chocar. E a poesia marginal, ela traz, ela vem com esse viés. Né? Existe poesia marginal hoje? Existe, ainda existe a poesia marginal. A poesia marginal é justamente, eu acabei de falar a definição para vocês, a margem da sociedade. É quem vai contra esse sistema literário que a gente tem. Qual o sistema literário que a gente tem? Antônio Cândido definiu isso muito bem. É a editora, é o autor, a editora e o leitor. Se eu não tenho um autor, se eu não tenho uma editora, se eu não tenho um leitor, eu não tenho, então, um sistema literário. Eu não tenho. Na verdade, ele vai dizer que não tem literatura. Eu discordo. Fico com Bossi. Né? Bossi é um outro teórico da literatura. Né? E ele fala que, na verdade, a gente não vai ter um sistema... Vamos lá. Antônio Cândido, ele fala o seguinte. Ele fala que, para haver literatura, tem que haver sistema literário. E, para haver literatura, eu tenho que ter autor, editora, que vai, né, distribuir essa obra literária, e o leitor. Bossi vai dizer que não, Alfredo Bossi vai dizer que para haver literatura tem que haver sistema literário. Mas esse sistema literário, ele não é exatamente, na verdade ele é dessa forma, mas eu não preciso, na verdade Bossi vai dizer que eu não preciso ter sistema literário para haver literatura, tá? Eu preciso de um sistema literário. Então, mas isso é só uma pincelada que eu passei aqui agora rápido, que só entra no contexto porque eu falei o nome dos teóricos, tá? Que definiram isso tudo há muito tempo atrás. Então, para fechar essa aula de hoje, quando eu falo em concretismo, repassando, quando eu falo em concretismo, quando eu falo em poesia praxis e quando eu falo em poema processo, eu estou falando de uma leitura cânone. Eu estou falando de uma leitura que passa por edições e editoras e distribuidoras e gráficas. Quando eu falo de poesia marginal, não. Quando eu falo de poesia marginal, eu falo de periferia, eu falo de a galera que foi contra um sistema literário, né? Eu falo de batalha de rap, a contracultura, quando eu falo de poesia marginal, eu falo de contracultura. Quando eu falo de contracultura, eu falo de batalha de rap, batalha de poesia. Eu falo do movimento punk no Brasil, que foi um movimento grande, principalmente em São Paulo. E eu falo das periferias, eu falo as falas periféricas. Né? E a poesia marginal na Zona Sul, a poesia marginal na Zona Sul. Há favelas na Zona Sul, né? Mas o cara lá do prédio pode fazer poesia marginal? Pode, você vai ficar bom, aí é outra história. Mas ele pode fazer a poesia marginal. A poesia marginal é o que eu falei, é a margem da sociedade, além desse sistema literário. Tá? Mas pesquisem sobre poesia marginal, porque eu não vou voltar aqui nesse tema. Pesquisem sobre poesia processo, concretismo, poesia praxis, né? Leiam um pouco mais sobre literatura contemporânea. As nossas próximas aulas, o quadro vai mudar completamente, né? Eu vou tirar a literatura contemporânea e eu vou entrar com arte contemporânea. E aí, eu vou precisar dessa contextualização, que vocês entendam, essa contextualização para a gente falar de arte contemporânea. Porque a arte contemporânea, eu vou falar de bossa nova, vou falar de tropical, vou falar de tudo isso para a gente trazer o que é arte contemporânea hoje. Que aí abarca música, abarca cinema, abarca teatro, abarca obra, abarca escultura, abarca um monte de coisa. Bom? Espero ver vocês na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.